Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária com o querido amigo Silvio Mariano, que é presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife. Ele é pesquisador, documentarista espírita, e é um programa sobre livros, que se intitula Resenha Literária em algum lugar do jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana eu trago uma flor do meu jardim, ou seja, uma obra da minha estante espírita aqui para conversar com vocês. E no segundo momento, o Silvio também traz uma obra escolhida sua e a gente mantém, entretém aquele bate-papo maravilhoso. Mas não temos apenas o programa Resenha Literária. Temos, na verdade, 4 programas semanais e 4 programas mensais. Os programas semanais, todos eles às 20 horas, nesse formato de bate-papo, de entrevista. Temos no domingo o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, a gente conversando aqui sobre a vida e a obra do Hermínio. Na quarta-feira, esse nosso programa com Silvio. Na quinta, amanhã, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo. O Metro que Melhor Mediu Kardec, na companhia, aqui no nosso programa, de Heloísa Pires, a filha do professor Herculano, e conversamos sobre a vida e a obra de Herculano. Esses são os programas semanais, mas temos os programas mensais, que acontecem somente aos sábados, uma vez por mês. Então, todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGI, por ser presidente de 2 das maiores instituições do país. Conversamos aqui sobre suas memórias e também as memórias do movimento espírita do Brasil, passará aqui no nosso programa. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. Esse programa, todo ele com fontes primárias, documentos da época de Kardec. Esse programa, nesse mês de fevereiro, vai ter uma mudança maravilhosa, mantendo o nível do programa. Vocês vão saber em fevereiro, não é? E no quarto sábado, teremos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista espírita Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. O nome do programa é O Eco da Imprensa Espírita. Mantemos a grafia com acento no E com CH, porque o nosso programa tem como patrono, esse programa do Eco da Imprensa Espírita, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da imprensa espírita no Brasil, aquele que criou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Além Túmulo, com acento no E com CH. Mantemos a grafia, o Eco da Imprensa Espírita. Então, são esses os 4 programas mensais à disposição de vocês. Aqui, 8 programas, já. Mas vamos iniciar com o programa da noite de hoje, Resenha Literária, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ouro de conversarmos sobre a obra espírita, o livro espírita, que devemos divulgá-lo a mãos cheias, o livro espírita com controle de qualidade, as obras espíritas sérias que espargem luz. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, em algum lugar do meu jardim, eu trago essa verdadeira flor da literatura espírita. Da minha estante, eu trago essa obra Atualidade do Espírito Viana de Carvalho, através da mediunidade ímpar de Divaldo Pereira Franco. Pessoal, essa obra eu reputo de importância tão grande,
Então, vejam bem vocês, né? O que trata cada capítulo. E Viana de Carvalho, que vocês conhecem, com aquela categoria, né? Aquele extro, né? Maravilhoso, aquele cabedal. Então, temos ciências médicas e espiritismo. Esse é um capítulo, né? Ciências econômicas e espiritismo. Ciências biológicas e espiritismo. Ciências jurídicas e espiritismo. A arte e o espiritismo. Pessoal, veja a diversidade de assuntos, né? Esse panteão de várias áreas de abordagem desse magnífico espírito Viana de Carvalho. Eu reputo essa obra no mesmo diapasão da obra O Consolador, do espírito Emmanuel por Chico Xavier, que ali toca em todos os departamentos da vida humana, né? Através do Divaldo, Viana de Carvalho fez algo similar, mas sempre diferente. Cada espírito tem sua categoria, tem sua bagagem, né? O seu conteúdo todo próprio. Então, fica aqui para vocês essa indicação em algum lugar do meu jardim. Eu indico a vocês essa verdadeira flor da literatura espírita atualidade. Viana de Carvalho, Espírito, por Divaldo Franco, né? O Viana, que entrevistamos aqui todo domingo, o Luciano Clay, que é o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, né? Então, está aí a pedida que eu deixo aqui, pedida de hoje para vocês pedirem aí nas livrarias já, ok? Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar meu amigo Silvio Mariano. Vamos ver o que é que Silvio Mariano vai trazer aqui na noite de hoje. A reencarnação. A reencarnação, ok, a gente fala A sobre. reencarnação. Clica aqui, entendi. A saída tela, pronto. A reencarnação, a justiça de Deus, da filosofia e a ciência. Entendeu? Ok, Mas, rapaz, eu peguei até esse livro aqui, que Sueli Caldas Schubert. O primeiro livro foi em 1941. Ele foi apresentado a Chico em 1939. Passou 2 anos acompanhando o Chico, ouvindo as conversas com o Chico, conversando com o Chico, para ver exatamente vamos dizer assim, o preparo. Aí você vê esse espírito, a grandeza. Ele diz aí, inclusive, o seguinte, que teve algumas obras que ele pararam, porque a tese tinha que ter outros maiorais da espiritualidade. Não é nem Emmanuel, era outro espírito mais avançado que Emmanuel, para saber se devia colocar, por exemplo, quando foi falando uma das obras sobre o perispírito, que dizia que o perispírito não existia, se dissolvia, aí não pode botar isso aí, vamos parar, vamos analisar no mundo maior para poder ver isso. Perispírito pode ser tão quintessenciado que aparentemente não existe, mas ainda é perispírito. eu vou lhe dizer uma coisa, né? Isso é um roteiro para estudo. Quem faz estudo de André Luiz em Casa Espírita, Aqui faz. a gente lá também. Seguir esse vinho aqui Um todo. roteiro espetacular. Silvio, vamos lá. Vamos lá. Vamos, teve um atrasozinho aí por causa do WhatsApp. Vamos lá, vamos embora. A gente desenrola o livro aí, vamos? Bom, tranquilo. Tem. Deixa eu colocar aqui. Tá quadro a quadro, né? Eu e você aí. Tá. Lado a lado. Tu devia deixar o Oyama aí sentado para Não, mas porque ele está aí fora. ficar de papagaio e de pirata aí, né? Vai pagar de pirata. Vamos lá, Silvio, vamos lá. Então, 1, 2, 3, já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui novamente, mais uma quarta-feira, com meu querido amigo Silvio Mariano, direto da livraria Jesus no Lar, como sempre vem acontecendo, né? Para trazer mais uma obra do Silvio, expert em livro espírita. Eu não conheço ninguém que conheça tanto livro espírita como Silvio Mariano, né? Meu irmãozão, tudo bom, Silvio? Como é que você está?
Boa noite, Bruno. Boa noite, amigos. Tudo bem? Feliz aqui por nós estarmos em mais uma live e falando de um tema tão impressionante e tão importante, que é a figura do nosso querido André Luiz. Silvio Mariano hoje demorou a entrar aí, a gente teve um problema técnico aí, né? O Yama teve que se desdobrar aí. O Oyama é professor. Eu fico tão nervoso, porque eu digo, rapaz, que ele sabe, esse computador é um compactozinho aqui, mas é muito antigo. Aí entra para carregar uma dificuldade muito grande. E Oyama, assim, é o concurso nesses computadores, ele nos tanto ajuda. Mas me diga uma coisa, você deu uma afastadinha aí, eu fiquei conversando com o Yama, quer dizer que você está comprando uma maquinaria nova aí, é? Eu disse a ele, eu disse o seguinte, a gente aqui tem esse computador, um computador aqui que é ex-combatente, que já foi de João Salgueiro, que doou, você imagine, foi feita ainda uma manutenção de uma melhoria na época de Orlando Otaviano. Você não sei se você chegou a conhecer, que era daqui, que já desencarnou, já há uns 5 anos. Então, aqui os programas faltando atualizações. Eu digo, não, rapaz, vamos comprar um computadorzinho, porque hoje é a necessidade da casa. Então, está chegando aí, acho que próximo programa já vai ser com computador, que normalmente não vai precisar da presença de Oyama, que ele vem de Boa Viagem, porque se eu chegar aqui para ligar, termina não tendo programa, porque eu não sei mexer e dar acesso. Então, chegou a hora que a gente tem que dar como prioridade colocar um novo computadorzinho aqui para os Ok, programas, agilizar o programa de Jesus no lar, como também esse intercâmbio nosso aí que fazemos as. ok. O Resenha Literária agradece aí, né? A nova tecnologia. Mas, Silvio, vamos lá. Rapaz, o que é que você traz na noite? Eu adivinho, mais ou menos, né? Porque vai ser lançado aí um filme aí do Movimento Espírita, né? O que é que você nos traz na noite de hoje, Silvio? Olha, o que eu trago na noite de hoje é essa bela obra que você encontra, editada pela Federação Espírita Brasileira, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Então, ele faz uma análise, como se fosse uma síntese de cada livro, depois faz algumas observações. Um livro fantástico. O livro também tem em torno de quase 750 páginas e é um livro. Eu sou um grande admirador de André Luiz e a gente tem um grande aprendizado nas suas obras. Então, com o filme agora, né, os, os Mensageiros, que é o segundo livro, e que é tratado aqui no filme como Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né, tem essa parte assim, cinematográfica de fazer o chamariz, porque o Nosso Lar 1, segundo o seu produtor da obra, do filme, que é Wagner, então ele diz que teve mais de foi visto por mais de 70 milhões fora do Brasil. E antes do lançamento do Nosso Lar 2, houve uma reprise aqui do Nosso Lar 1 para chamar novamente a atenção dessa obra magnífica. E você veja, passou não sei quantos, mais de 40 anos, 50 anos, para atingir a 2 milhões ou 3 milhões de venda do livro Nosso Lar. No filme, dá 70 milhões ou 80 milhões no mundo, mostrando que o cinema é um instrumento importantíssimo para a divulgação do espiritismo, não é? Então, eu acho que é os céus trabalhando para que o espiritismo chegue na hora. Já devia estar chegado ao grande público de uma maneira geral, mas tudo é lento na natureza, não dá salto. E esse filme que está sendo lançado agora, eu tenho certeza que vai ter um grande público, que vai ter nova divulgação e muitas pessoas
voltarem a ler as obras de André Luiz. Isso é que é mais importante, não é? Silvio, você dessa vez não me mata de inveja, viu? Pelo menos esse aqui eu tenho, né? Ô Silvio, mas deixa eu te fazer já uma pergunta. Esse conteúdo, né, maravilhoso. Aqui tem, né, Silvio? As 16 Exato. horas da coleção, né? Mas deixa eu É, te fazer uma pergunta, Silvio. Você estava conversando ainda agora, mostrou para mim o livro Testemunhos de Chico Xavier, né, da Sueli Calda exatamente. Schubert. Esse livro aqui Esse livro é é uma muito. obra-prima. Quero te fazer uma pergunta que está dentro dele, né, Silvio? Sueli traz uma entrevista com Hernani Guimarães de Andrade. Silvio Hernani Guimarães de Andrade diz que a obra de André Luiz no futuro será estudada nas maiores universidades do mundo. Então, Silvio, que importância você dá? Isso é uma obra de uma importância para o presente do movimento espírita e para o futuro da medicina, Exatamente. não é? De tanta coisa, né, Silvio? Não tem a menor dúvida. Vamos dizer assim, muita coisa você vê que essa obra foi da década de 1900 quer dizer, Nosso Lar, que foi publicado em 1941, eu não era nascido, ainda estava no mundo espiritual. Ainda estava lá 7 anos no mundo espiritual. Quer dizer, vim conhecer a obra quando já tinha quase 30 anos de idade. Então, esse processo é um processo um pouco lento, mas os conhecimentos dele, e a gente sabe que o personagem de esse livro chama o autor André Luiz é fictício, que nós sabemos depois por informações outras de grandes pessoas ligadas a Chico Xavier, que seria o personagem de Carlos Chagas, que praticamente tinha sido indicado quase para receber o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele descobriu a doença de Chagas, a doença que crescia o coração, que é transmitida por um besouro. Então, a gente vê as informações, os conteúdos, porque uma obra dessa, no livro que Testemunho de Chico Xavier, são as cartas de Chico, mandado para Vantuil de Freitas, que era o presidente da federação. Era Chico relatando. Então, ele informa que conheceu, foi levado em 1939, a pessoa que seria André Luiz, ficou do lado dele, acompanhado de Emmanuel. Quer dizer que é um trabalho gerando aquela afinidade e a sintonia, que é muita responsabilidade, rapaz. Dessas obras, vamos dizer assim, que Chico recebeu de André Luiz, algumas eles interrompiam, porque além de Emmanuel, tinha entidades superiores a Emmanuel. Emmanuel coordenava, mas tinha entidade superior a ele. Ô Silvio, deixa eu fazer uma correção. Eu falei aqui que tinha 16 obras, mas não tem 13. A coleção na vida É, espiritual. Desobsessão, agenda cristã e conduta espírita não está aqui. É não só está aí. os É livros, aquela série do mundo espiritual, né? coleção, a vida no mundo espiritual, são os 13, né? Esses 13 aí são volumes. livros à parte, Aí né? tem o outro, né? Aqueles... Mas, Silvio, me diga uma coisa: André Luiz fomenta muito estudo nas casas espíritas, não é? Silvio, aí o Jesus do Lar faz um estudo, né? Esse livro é até usado aí no Jesus do Lar, não é, Silvio? Ele é estudado. E eu digo o seguinte, só queria ter tempo aqui, porque você sabe que a gente, como presidente, chega um, pede uma coisa, eu já faço um estudo aqui, atualmente, do Evangelho Redivivo, é da FEB. A gente vai entrar, amanhã está começando um novo estudo do Evangelho de Marcos. São 7 obras. A gente é o aprimoramento, porque traz muita informação, que a gente precisa também ter uma base para uma pergunta já da pessoa que é mais vinculado à parte evangélica, a gente saber responder. E também faz um estudo aqui das obras de André Luiz. Mas eu vou fazer uma programação de estudar sozinho mesmo.
que eu gosto de ler muito, voltar a ler, que eu leio normalmente 3, 4 livros ao mesmo tempo, então eu vou voltar a ler todo, porque são obras extremamente necessárias. Aqui ele mostra nesse livro Os Mensageiros, que é o segundo filme, ele mostra que no nosso lar tinha lá um grupo de estudos ligado à mediunidade, aqueles que seriam médios, aqueles que seriam doutrinadores, já analisa naquela época a preguiça dos médios. Porque se você quer ter uma festa, todo mundo pergunta onde é, que dia vai ser, eu estou lá, mas está dizendo, olha, tem uma tarefa lá no centro, lá da reunião mediúnica, olha, o tempo está meio chuvoso, talvez eu não dê para ir, quer dizer, bota mil e uma dificuldades, não é? E André Luiz alerta isso, que são compromissos que nós temos, que amanhã nós vamos responder, nós temos que responder. Seu Homem Vicente dizia assim, Silvio, parece que os espíritos é feito à base de sal ou açúcar, que não pode ver o tempo, dar uma apresentação que vai chuviscar, ou mesmo chover, já todo mundo se recolhe. Não pode ser um negócio desse, não é? Você vê outros companheiros aí de outras religiões, chovendo, não chovendo, Você, presente na casa. Silvio, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? O que é que você acha? Tem duas obras aqui que a gente destaca, não é? Eu queria saber o que é que você acha das duas obras, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Olha, Evolução em Dois Mundos. Nós estudamos com o senhor Alfredo aqui, o senhor Alfredo vivo. E o senhor Alfredo tinha aquela ajuda espiritual. Você sabe que Evolução em Dois Mundos é um livro extremamente científico, que tem até um elucidário, um livrinho, uma parte que eu tenho, para você lhe ajudar, para você não ter que ir toda hora no dicionário. Aqueles temas, aquelas palavras que constam do livro, eles já fizeram um mini livro, e eu tenho, inclusive, isso, para lhe facilitar. É uma obra fantástica, feita em duas cidades, feita em Pedro Leopoldo e Uberaba. Chico fazia as páginas ímpares ou pares, e Valdo Vieira. É uma coisa fantástica, rapaz. Negócio desse. O livro, né, Silvio? Tanto a evolução como o mecanismo da mediunidade Ajudar todos dois. em cidades diferentes, né? É. E outra coisa, eu digo que Evolução em Dois Mundos tem partes que só a ciência, agora que esse livro foi escrito há mais de 60 anos, a ciência, aquelas informações de André Luiz, dos protozoários, olha, coisas ligadas ao campo da biologia, que hoje a ciência E o mecanismo é mais ligado ao campo da física. da física, Impressionante. as sintonias. Você veja essa questão de que você vê, nós temos limitações visuais e auditivas. A tabela periódica, porque nós temos a nossa origem das estrelas, que são explosões de supernovas que promovem esses elementos que a química estuda. É um negócio. Olha, o espiritismo, eu fico encantado por isso. Silvio, você conhece a obra Missionários da Luz, né? Que foi a terceira obra da coleção da frequência. Silvio, você conhece algum livro que fale melhor, descreva melhor a reencarnação do que Missionário da Luz? A reencarnação de Sigismundo? Né? E outra coisa, eu vejo o pessoal aqui preocupado. Onde é que eu podia ver isso? Mas na obra de André Luiz você encontra. É porque o povo não estuda. O povo não estuda. A gente sabe que Nosso Lar é um livro best-seller. Já vendeu, vamos dizer assim, mais de 3 milhões. Mas tem outras obras com menos conteúdo, que dão uma ligeira lembrança
que já vendeu 3 milhões. Tem obra dita espírita, que é vendida nas casas, que o povo gosta. Você não pode censurar, porque se você dá é, essa determinada obra, do lado, a aguinha com açúcar, uma coisinha mais simples, todo mundo adora. Aí, quando deu o linguajar de André Luiz, que era, vamos dizer, um cientista e um homem culto, aí já diz que tem dificuldade. Mas Né? mesmo assim, Silvio, tem algumas obras, né, como Nosso Lar e A Vida Continua, que foi até filme, algumas obras que dá para você ler até no sentido de romance também, né? É, e essas obras é dado como se fosse um romance, para tornar mais palatável, não é? Mas mesmo assim, porque você veja, teve, não, parece que foi no Missionário da Luz, que havia uma tese que, que veio, vamos dizer assim, você sabe que essas obras de Chico, quando chegava para a FEB editar, tinha um crivo de estudiosos em vários campos. Evitar amanhã ou depois colocar uma, uma informação que dissesse que depois vir pedir uma correção, que seria um impacto muito grande, e daí uma certa insegurança. Então, quando teve uma dessas obras de André Luiz, eu me atenho a dizer qual é, falava sobre perispírito. E quando veio os manuscritos, dizia que o perispírito se perderia, deixaria de existir. Olha, é um caso muito, muito sério. Então, pegaram essas informação desses estudiosos da FEB e disseram, olha, mas isso aqui, a gente precisa... Houve uma reunião na espiritualidade, na qual tinha espíritos superiores a Emmanuel, porque nós sabemos que André Luiz foi o intermediário, mas cada obra dessa, por exemplo, esse do missionário da luz, não, que vai ser o filme, ele, Mensageiro, a personagem central é Aniceto, Nicete. que era um ministro lá do ministro lá do Nosso Lar. Teve um dia que Aniceto estava vindo à Terra para participar de uma reunião de materialização. E houve, no agrupamento, algo que impedia, não foi lá com o Chico, não, a presença dele. Então, ele, de surpresa, chegou lá na instituição que Peixotinho trabalhava, lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Quando ele chegou, Sheila estava materializada e outros espíritos, e começaram a dizer, ministro, chamando ele de ministro, assim, todo mundo ouvindo. E ele disse que vinha até como se fosse uma bengala, assim, luminosa, tudo isso. E você via que aqueles espíritos tratavam ele com muito carinho, e ele explicou que ele vinha para outra instituição, mas houve alguma coisa de ordem espiritual do agrupamento, que já como ele não podia vir, que ele tinha deslocado para a Terra, ele ia fazer esse trabalho lá com o Peixotinho materializado. Um espírito elevadíssimo. Silvio, tu falou em Aniceto, aí tem outros, né? Clarencio, Alexandre. Eu queria te perguntar, porque certa feita perguntaram à doutora Marlene Nobre, né? Ela falou isso que você falou. Ela disse que foram 13 grandes sábios que, através de André Luiz, trouxeram as mensagens. Ela parece que revelou um Sócrates, né? Silvio, faz sentido, né? Faz Faz sentido, sentido. faz sentido, porque você veja a parcimônia de Chico. Até por conta para dizer que ele estava sendo aquele grande, queremos dizer, muito vaidoso,
Aí, depois de muito insistir, ele disse que só ia dizer um, Sócrates. Olha, Sócrates foi um precursor do cristianismo. Então, eu não sei quem é o personagem, porque também Chico não disse. Disse apenas que uma das obras tinha sido Sócrates. Mas não disse quem era, como a gente vê, se era Aniceto, se era quem era. Você Então, falou aí, um dos precursores do cristianismo, e junto com Platão, assinou os prolegômenos lá do Livro dos Espíritos. exatamente. Você veja que essas coisas. Eu tive lendo um detalhe, é porque a mente da gente, eu leio muito, e graças a Deus, Deus me deu uma boa memória, mas teve algo que escreveu aí já muito antes do Espírito da Verdade, já em livros, que era um personagem da nossa cultura, que ele teve um sonho, e era como se fosse o Espírito da Verdade, e que ele botou num livro, que não existia o Espiritismo nem nada. E são essas verdades que um dia vêm ao nosso conhecimento. Então, é algo, rapaz, e eu sinto muito feliz, lamento, porque, vê bem, eh, o livro é muito importante, mas o mais importante é a transformação moral do homem. E essa eu preciso me modificar muito. Eu sou espírita ainda muito atrasado, né? Porque não é fácil, não. A gente vê tanta beleza, mas graças a Deus eu já tenho esse estímulo pelo estudo e já é um certo caminho. Fica aqui a indicação, né? A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, já essa coletânea da obra toda. Mas não acabou o programa, não, Silvio. Quais são as novidades da semana aí? Olha, a novidade, como sempre, toda vez está chegando sempre um livro, mas aí você sabe que o mais importante são bons livros. Livro pode ter muito lançamento, mas também tem que olhar a qualidade. Então, um que nós recebemos aqui é de Reencarnação, a Justiça de Deus. Esse livro é da M, da Filosofia à Ciência. Quem é o autor? O autor é Cícero Alberto Nunes. Eu não Uhum. conheço esse autor, mas a editora eu conheço. E depois, que é muita coisa boa, rapaz, é Não, Reencarnação é um tema fascinante. Tá? é um tema fascinante. E eu acredito que nessa nossa conversa é uma das coisas que eu vou pedir aqui aos amigos que nos estão nos acompanhando, que é espírito que tem seu livrinho de André Luiz, pegue, releia. Porque tem muitos, não, eu li há uns 10 anos, mas leia, sabe por quê? Eu digo que você for reler, comece por Nosso Lar e vá seguindo a sequência. Porque você vai dizer, se você leu há 10 anos, há 2 anos, há um ano, há 5 anos, você diz, Pois mas é, rapaz, como é que eu passou? Como é que eu fiz essa leitura? Escapou que eu não vi isso, pois é. Perfeito, não perfeito. é? Mas, Silvio, não fique só em reencarnação, não. Mostra mais uns dois aí. Pega um. Rapaz, olha, deixa eu pegar aqui. É uma maravilha ver meu amigo aí catando os livros. Olha, Maravilha. livro, livros que são bons, ó. Angel Agor, esse foi um grande espírita, grandes e pequenos problemas. Mas, Silvio, eu tenho esse livro, uma edição da FEB pequenininha, que tá grande agora, né? Tá grande, É grande, né? uma obra-prima, Maravilha. não é? E tem da FEB, que a FEB só É, edita coisa boa. Vinícius Lima Lousada, Inteligência Espiritual, A não, Casa sobre Rochas. não Esse tem. é da Federação do Rio Grande do Sul. É sobre evangelho, é? Olha, inteligência
Deixa eu ver aqui. Psicologia, Fala espiritismo. com Kardec, a crise da ética, o obstáculo da paz, Jesus e a arte plena da atenção, fala e amorosidade, meditação cotidiana, espiritismo, religiões e fundamentalismo, que a Federação do Rio Grande do Sul edita bons livros, viu? É. A do Rio Grande do Sul e a do Paraná são duas grandes federações. Boa. Silvio Mariano, eu não vou ficar com saudade de você, não. Sabe por quê? Porque amanhã, por essa hora, eu estarei aí no Jesus do Lar, entrando nessa livraria. E levando seu presente. Olha, meu presente, deixe logo devidamente autografado, viu? Para a gente não perder tempo na conversa. Semana que vem eu vou trazer o presente aqui, viu? Trazer o presente que eu ganhei de Silvio Mariano. Silvio, querido, tu faz a prece aí, então. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos proteja, nos ilumine, nos abençoe. Abençoe sempre a estar aqui alegres, felizes por estar participando dessa doutrina belíssima que é o Espiritismo. Ao mesmo tempo, pedindo que Deus ilumine toda a humanidade nesses momentos difíceis de guerras. Que Deus nos abençoe as nossas casas espíritas, em especial Jesus no Lar. Que assim seja. Assim seja. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, no plano espiritual. Silvio, pedindo licença, domingo agora, dia 28, o autor do filme Os Mensageiros vai estar lá na Casa dos Humildes palestrando, né? Renato Prieto, quem quiser ir, fique em Santana, Casa Forte, né? Associação Espírita Casa dos Humildes, né? Bota no X, chega rapidinho, né? Silvio Mariano, até amanhã. Aí, estarei. Valeu.